Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. É isso aí. Hoje a gente vai se aventurar por uma ideia que tem causado um rebuliço, especialmente nos círculos da filosofia moral e do altruísmo eficaz, o long-termismo. Aham. E para nos guiar nessa exploração, temos a honra de receber o nosso especialista, preparados para uma viagem que desafia as nossas noções de tempo. Olá a todos, um prazer estar de volta para desvendar esse conceito que nos convida a repensar o impacto das nossas ações. Exatamente. Para quem está chegando agora, o long-termismo, como apresentado no livro do William MacAskill, que devemos ao futuro, que é a base da nossa conversa hoje, basicamente nos leva a considerar as nossas decisões presentes numa perspectiva temporal incrivelmente vasta. É. A ideia central é que as escolhas de hoje podem ter um impacto profundo e duradouro no bem-estar das incontáveis gerações futuras. É um número de vidas potenciais quase inimaginável. É verdade. E é importante destacar que MacAskill não está só divagando sobre o futuro. Ele é um filósofo moral com uma reputação sólida, e esse livro é fruto de mais de uma década de trabalho, incluindo quase 2 anos dedicados à verificação de fatos. Uau. Então, estamos a falar de um trabalho sério, bem fundamentado. Algo que esperamos vocês achem valioso. Com certeza. E para você que nos acompanha para absorver conhecimento de forma rápida e profunda, pense nesse mergulho como um atalho. A gente vai direto ao ponto, extraindo as ideias centrais do long-termismo sem te afogar em detalhes. E a ideia é que você saia daqui com uma compreensão clara e, quem sabe, com alguns daqueles momentos ahá, que a gente adora. É isso aí. O objetivo é tornar essa discussão acessível e estimulante, mostrando por que essa perspectiva de longo prazo é tão relevante para as decisões do presente. Perfeito. Então vamos começar pelo começo. A escala do futuro. E quando falamos de futuro, não estamos falando dos próximos 100, 200 anos, né? Não, não mesmo. Para você ter uma ideia da magnitude, MacAskill explora a potencial longevidade da civilização humana numa escala de tempo geológica, até cósmica. Na Terra, o planeta vai continuar habitável por centenas de milhões de anos. Nossa. Se a gente sobreviver por tanto tempo, mantendo os níveis populacionais atuais, haverá milhões de pessoas futuras para cada pessoa viva hoje. Milhões para um. É difícil até de imaginar, né? E isso é só na Terra. Se a humanidade se aventurar pelas estrelas, as escalas de tempo se tornam, tipo, astronômicas. O Sol vai brilhar por mais uns 5 bilhões de anos, e mesmo depois disso, outras estrelas vão continuar a se formar a brilhar por trilhões de anos. Caramba. Essas são as escalas que a gente está falando. É como se a nossa existência fosse um piscar de olhos, comparada com o potencial do futuro. Me lembro de uma metáfora do livro. Ah, sim. A metáfora do adolescente imprudente. A humanidade hoje está tipo um adolescente, com a maior parte da vida pela frente, mas sem a sabedoria, a consciência das implicações de longo prazo das suas ações. É verdade. A gente pode estar tomando decisões que comprometem um futuro vastíssimo sem nem perceber. E para tentar quantificar isso, MacAskill diz que se a gente representasse todas as potenciais vidas futuras só na Terra, com população atual, por 500 milhões de anos, a representação visual encheria 20 mil páginas. 20 mil páginas, isso encheria esse livro 100 vezes. Cada figura representaria 10 bilhões de vidas, e cada uma dessas vidas pode ser próspera ou miserável. É uma imagem poderosa para a gente entender o que está em jogo. É um daqueles momentos ahá que nos fazem sentir a imensidão do que está em causa. Mas, e aí depois dessa perspectiva da escala temporal, o livro parte para a nossa capacidade de moldar esse futuro distante. Isso não parece um pouco pretensioso? É uma pergunta natural. Mas MacAskill argumenta, com base em exemplos históricos, que as nossas ações presentes têm sim consequências a longo prazo. Ele usa o exemplo da Constituição dos Estados Unidos, que tem quase 250 anos e ainda molda a sociedade americana. O John Adams, um dos fundadores, sabia disso quando disse: as instituições agora feitas na América não se desgastarão totalmente por milhares de anos. É verdade. As decisões tomadas há séculos ainda ressoam hoje. Dá uma perspectiva, ao mesmo tempo, humilhante e libertadora, né? Com certeza. E o livro introduz o conceito de plasticidade precoce e rigidez tardia. Interessante. A ideia é que no início de um sistema, seja uma sociedade, uma tecnologia, um conjunto de valores, ele é mais maleável, mais suscetível a influências. Com o tempo ele fica rígido, difícil de mudar. Entendi. E como isso se aplica na prática? O livro dá vários exemplos de mudanças de valores ao longo da história. Um dos mais notáveis é a abolição da escravidão. É verdade. Inicialmente vista como normal, até por pensadores progressistas, a escravidão acabou sendo amplamente condenada. E o papel dos Quakers nesse processo é fascinante, né? Sim. Um pequeno grupo de Quakers, nos séculos 18 e 19, teve um papel crucial nessa reviravolta moral. Figuras como Benjamin Lay, o ativista, digamos, peculiar,
Enfrentaram a desaprovação social até a rejeição da sua própria comunidade religiosa por causa do abolicionismo dele. O Lei era um personagem, então. Ele era um anão com uma postura moral inabalável, usava métodos nada convencionais para chamar atenção para a crueldade da escravidão. Apesar de ser visto como excêntrico, de ser rejeitado várias vezes, parece que ele foi influente. Por volta de 1790, Benjamin Rush escreveu que uma gravura do Lei era vista em muitas casas na Filadélfia, e a atividade dele coincidiu com uma mudança drástica no sentimento moral entre os Quakers. Em poucas décadas, a porcentagem de líderes Quakers que possuíam escravos caiu de 70% para 10%. Nossa. O impressionante não é só a história de um cara excêntrico, mas a percepção de que mesmo vozes aparentemente marginais, movidas por convicção moral, podem ser fundamentais para mudar normas sociais. E quando a proibição do comércio de escravos foi decidida, em 1758, a reação do Lei foi forte. Foi! Dizem que ele exclamou: ação de graças e louvor sejam rendidos ao Senhor Deus. Agora eu posso morrer em paz. E ele morreu um ano depois. Esse exemplo ilustra como a ação de indivíduos, de pequenos grupos, pode levar a mudanças profundas e duradouras. É inspirador. E não foi só a escravidão. O livro também menciona a lenta aceitação dos livros que hoje a gente conhece como o Novo Testamento, em detrimento de outros textos cristãos. Sim, mostrando que até as nossas crenças religiosas, os textos que consideramos sagrados foram moldados por processos históricos. As ideias dominantes não eram as únicas. E até a compreensão das mudanças climáticas é um exemplo de como a gente tinha o conhecimento, mas não agiu de imediato. Exato. O Svante Arrhenius quantificou o efeito do dióxido de carbono no aquecimento global lá em 1896. As estimativas dele estavam bem próximas das atuais, e já se sabia que a gente ia emitir muito mais CO2 no futuro por causa do crescimento econômico. Mesmo assim, a ação demorou décadas. A inércia social é poderosa. Esses exemplos todos mostram que o progresso moral não é garantido. As grandes mudanças positivas poderiam ter acontecido muito mais tarde ou nem ter acontecido. E isso nos leva ao lock-in de valores. É isso exatamente. O lock-in de valores é quando certos valores se entrincheiram numa sociedade, suprimindo outras ideologias, tornando-se muito difíceis de mudar. A evolução cultural pode levar a vários equilíbrios morais, alguns piores que outros. É como um software que, uma vez instalado, é difícil de desinstalar. Tem sentido. O livro dá alguns exemplos históricos e tentativas de lock-in de valores, né? Sim. A Cruzada Albigense, no sul da França, visava erradicar o catarismo, uma seita cristã. E conseguiram, através da violência. Na história britânica, monarcas tentaram suprimir a oposição religiosa, como a Maria Grey, queimando protestantes, e a Elizabeth I, perseguindo católicos. Nossa. O poder pode ser usado para impor e perpetuar crenças específicas. E como os empreendedores morais, como o Benjamin Lay, se encaixam nessa história? Os empreendedores morais são aqueles que desafiam o status quo. Pensam profundamente sobre a moralidade e agem de acordo com suas convicções. Mesmo que isso os torne excêntricos, marginalizados, eles são essenciais para romper o lock-in de valores e impulsionar o progresso moral. Isso são como os rebeldes da moral. Isso. A analogia da bola rolando numa paisagem acidentada ajuda a visualizar como pequenas influências podem ter grandes impactos a longo prazo. Exatamente. Enquanto a civilização está em movimento, especialmente em períodos de mudança rápida, tecnológica, social, um pequeno empurrão pode afetar a direção que a gente toma. É um período de grande plasticidade. É como dar um empurrãozinho numa bola de neve no topo da montanha, pode causar uma avalanche lá embaixo. É isso. E é aí que entra a preocupação com a inteligência artificial geral, a AGI. AGI. Ela tem o potencial de ser um evento de lock-in definitivo. Se uma AGI com valores ruins se tornar superpoderosa, ela pode impor esses valores para sempre. Que medo. É como uma inteligência superpoderosa que decide que só uma forma de vida é válida e a impõe para sempre. E o livro menciona que alguns especialistas acreditam que a AGI pode surgir nas próximas décadas. Sim. As estimativas variam, mas alguns pesquisadores de ponta dão uma boa probabilidade de AGI até 2050. Diante dessa possibilidade, é crucial garantir que bons valores prevaleçam antes que esse lock-in aconteça. É como garantir que a fundação da casa seja sólida antes de construir os andares de cima. E falando em riscos para o futuro, o long-termismo também se preocupa com os riscos existenciais, né? Sim, riscos existenciais são aqueles que ameaçam a própria sobrevivência da humanidade, o seu potencial a longo prazo. Certo. O livro menciona pandemias artificiais, guerras entre grandes potências, com risco de escalada nuclear. E o exemplo dos programas de armas biológicas desenvolvidos por países como Estados Unidos, Japão e União Soviética é assustador. A capacidade de causar destruição em massa já existiu e pode ser piorada por novas tecnologias. Esses riscos podem causar impactos negativos irreversíveis. E, em contraste com esses riscos,
há a possibilidade de mudanças de trajetória positivas, influenciando valores e estruturas sociais. O livro fala da longa reflexão. O que é isso? A longa reflexão é um estado futuro ideal em que a humanidade está segura e pode refletir, debater a natureza da boa vida, buscando a sociedade mais próspera possível antes de tomar ações irreversíveis, tipo lock-in de valores, a expansão pelo espaço. É como ter um período de calma do sabedoria antes de tomar decisões que mudarão o futuro para sempre. Interessante. Mas tem um paradoxo, o paradoxo do Dawkins, né? Sim, a gente precisa travar certas instituições, ideias boas, para evitar um bloqueio total de valores ruins. O problema é que essas instituições e ideias podem ser controversas. Por exemplo, a ideia de diversidade de visões de mundo pode ser inaceitável para algumas religiões fundamentalistas. É como construir uma prisão para impedir algo pior, mas correndo o risco de prender coisas boas também. Exato. É uma área de muita incerteza, debate dentro do próprio movimento long-termista. E o long-termismo coloca um grande valor nas vidas futuras. Mas por que se preocupar com pessoas que nem existem? Boa pergunta. O livro aborda o trabalho do Derek Parfit sobre ética populacional. Ele questiona as nossas intuições sobre criar novas vidas. Parfit argumenta contra a intuição da neutralidade, a ideia de que tanto faz se um casal tem ou não um filho feliz. E ele usa um exemplo para mostrar como essa intuição leva a contradições. Se ter um filho com uma deficiência que causa sofrimento ocasional é neutro comparado a não ter filho, e não ter filho é neutro comparado a ter um filho sem essa deficiência, então ter um filho com a deficiência seria equivalente a ter um filho sem ela. O que não faz sentido. Exato. Isso questiona a ideia de que só trazer mais gente ao mundo não tem valor positivo. E tem a conclusão repugnante. A conclusão repugnante é uma implicação de algumas visões da ética populacional, que sugere que uma população enorme, com vidas minimamente boas, pode ser melhor do que uma população menor com vidas muito mais felizes. E seria melhor um estádio cheio de gente meio feliz do que um teatro com pouca gente, mas radiante de felicidade? Isso. É contraintuitivo. Totalmente. Mas, para o long-termismo, evitar que vidas boas existam, através da extinção, seria uma tragédia enorme. Sim. Se vidas com bem-estar positivo têm valor, a perda de incontáveis vidas futuras seria uma perda inimaginável. Seria como apagar bilhões de sinfonias. Faz sentido. Apesar dos riscos, o livro mantém um otimismo cauteloso sobre o futuro, né? Em que se baseia esse otimismo? E o otimismo se baseia em evidências de que a maioria das pessoas hoje experimenta mais felicidade do que sofrimento. Pesquisas na Índia e nos Estados Unidos mostram que uma grande parte das pessoas prefere estar viva a nunca ter nascido e sente que a vida teve mais felicidade do que sofrimento. A experiência humana geralmente tende para o positivo. E tem a correlação entre a riqueza de um país e a felicidade da população. Verdade. À medida que um país fica mais rico, a população tende a ser mais feliz. E houve um progresso gigante na redução da pobreza extrema, no aumento da expectativa de vida globalmente. Sim, as condições de vida melhoraram bastante. O progresso não é linear, ainda tem muito a fazer, mas as tendências a longo prazo sugerem uma trajetória positiva em várias áreas. Mas com tanta incerteza sobre o futuro distante, como o long-termismo propõe que a gente haja hoje? O livro reconhece a incerteza sobre os valores futuros e os eventos que podem rolar. Mas argumenta que podemos identificar áreas onde agir hoje é bom de qualquer jeito, tipo combater as mudanças climáticas. Faz sentido? O benefício de agir hoje é claro, independente do futuro. E o exemplo da maior eficácia do altruísmo eficaz? Tipo doar para ONGs focadas em energia limpa, comparado a ações individuais, tipo vegetarianismo, é interessante. Sim. Concentrar esforços em ações com grande impacto pode ser muito mais eficaz do que ações individuais isoladas. E o conceito de capital de carreira também é importante. Capital de carreira. São as habilidades, o conhecimento, as conexões que a gente acumula na vida profissional. O long-termismo sugere que escolher carreiras impactantes e investir no nosso capital de carreira pode nos colocar numa posição melhor para fazer o bem a longo prazo. O livro conta a história da Sophie, que seguiu o conselho da IT Hours e acabou cofundando a ADD Suna, que acelerou o desenvolvimento de vacinas para a Covid-19 com testes de desafio. Planejar a carreira com foco no impacto pode ter consequências positivas enormes. É um ótimo exemplo. E a ação coletiva também é importante, né? Com certeza. Enfrentar os desafios de longo prazo exige esforços coordenados e evitar causar danos enquanto se trabalha para um futuro melhor. Para encerrar, qual a principal lição sobre o long-termismo? A ideia central é que as nossas ações hoje têm consequências profundas, possivelmente irreversíveis, para o futuro. Temos que levar a sério o bem-estar das futuras gerações, o potencial para sofrimento ou florescimento em escala astronômica. A gente precisa pensar grande. E para o nosso ouvinte, qual a reflexão final? Pensando na longa reflexão, dado o potencial do futuro, quanto tempo, esforço devemos dedicar hoje para moldar os valores, as estruturas que o guiarão. Cada um tem um papel nessa expedição
para o desconhecido. Uma pergunta, então, para terminar. Se você ficou intrigado, explore mais sobre long-termismo. Obrigado por se juntarem a nós nesse mergulho. Até a próxima.